nós estamos no clima de Dia dos Pais, né, gente? Dia dos Pais, aí aproveitando os recados da audiência, tem vários recados aqui para pais no programa, a gente em seguidinha faz o registro de alguns mais. Porém, nós queremos saudar aqui a presença de Beto Bigatti, o conhecido pai mala, né, das redes sociais. Estamos falando aqui. muito sobre paternidade. Beto, bem-vindo ao Super Sábado, tudo bem? Obrigado, querido, tudo bem? Sempre um prazer, uma honra estar aqui. Bom dia. Eu quase não vim, porque eu tava no carro vindo para cá. Me botam um carpinejar a falar, eu disse, bom, não vai sobrar mais nada. Depois do carpinejar. É uma régua lá em cima. Exato, ninguém fala mais, né? Mas eu já estava pertinho e disse, quer saber, eu vou lá. Deus o livre, eu te buscava, né? Eu te buscava. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. E nós provocamos até a nossa audiência a compartilhar histórias sobre o que a figura paterna, não necessariamente o pai biológico, mas a figura paterna ensinou, né? E enfim, veio um condão de histórias, de relatos, nós aqui também conversando muito sobre isso, né? Porque o pai tem esse papel, né? O pai e a mãe, mas enfim, falando sobre o pai, de deixar um legado, de ensinar coisas, né? E pra ti, como é que é isso? Paulo, tu sabe que eu me dei conta disso há pouco tempo, assim, de um legado que meu pai deixou e eu só entendi depois que ele faleceu. Que é o seguinte, meus pais tiveram uma separação complexa, então fui aquele filho que sofreu um pouco com a separação. E aí, apesar do pai morar aqui em Porto Alegre, a gente não se via tanto quanto eu gostaria. Junto com isso, o meu pai, parece novela, mas o pai biológico dele não reconheceu ele. E o meu pai passou a vida inteira buscando o reconhecimento do pai dele. Primeiro em vida, né? E ele ia lá na Itália, meus pais são italianos, então ele ia lá conversar igual, eles são fisicamente iguais, assim. E o meu nono, então, biológico, nunca fez esse reconhecimento. E o meu pai passou uma vida lutando para ter um pai próximo dele. 3 meses antes do meu pai falecer, saiu o resultado do DNA, com 99,99 de match ali, né? Então, é evidente, aquele era mesmo o pai dele. E eu só me dei conta que meu pai passou a vida inteira querendo um pai e a presença do pai. Depois que o pai faleceu, eu disse, gente, eu tive um exemplo de um pai que lutou pelo pai a vida toda em casa. E eu nem percebia. Para mim, aquilo era meio triste, porque o pai sofria, né? Mas, no fim, foi tudo muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz que o pai, antes de falecer, conseguiu... A confirmação do coração ele já sabia, né? Mas teve também a do DNA, do sangue. Então, assim, ficou comprovado. E eu acho que esse foi um grande legado. Apesar da dificuldade da separação, de o pai não ter conseguido estar comigo tanto quanto a gente gostaria, ele lutou pela paternidade. E quando ele estava em tratamento na Itália, a última vez que a gente se encontrou... A Kelly sabe que eu sou chorão, né, Kelly? Eu amo. Mas assim, aí com 43 anos eu pude dizer, olha que louco, pela primeira vez eu pude dizer ao meu pai que eu amava ele. E foi um encontro, durou 4 dias que eu fiquei lá na Itália com ele, enquanto ele estava começando um tratamento. Ficamos juntos, nos abraçamos como nunca. E então acho que a gente cada um cumpriu. Cumpri meu papel de filho naquele momento e ele pôde dizer que, enfim, né, sempre foi, né? Maravilha, sempre... que linda. Então acho que esse é o E tem legado. algo que... Muito lindo. Bom, eu e o Beto, a gente é conectado espiritualmente, né? Desde o dia 17 de fevereiro, né? Quando eu abro aquele livro, eu vejo a data do dia 17, que é o nascimento, no caso, do meu filho, né? E do Beto. Eu acho que tu conseguiu, não sei se por causa disso ou a partir disso, imprimir na tua relação com os teus filhos algo que é extraordinário e que a gente espera que não seja o extraordinário, que seja o ordinário, né? Que seja o que todo mundo vivencie nas suas relações. Mas é que até bem pouco tempo, para algumas famílias até agora, o pai tem que ser aquele durão, provedor, o machão, e que nos traz consequências sociais que a gente nem vai entrar aqui agora, que são péssimas. Mas eu queria que tu falasse, né, de quando os teus filhos chegaram. Exato, eu acho que, de novo, inconsciente, eu fui construindo em paralelo essa ideia de que eu precisava estar presente, né? Eu falei pro pai, eu acho que tu tinha que ter brigado mais por nós, né? Nesse sentido, na separação, tinha que ter brigado mais. A minha mãe não era fácil, mas azar. Né? Filho é filho. Então, acho que isso eu desenvolvi, Kelly, para mim, assim, eu estarei presente, né? E aí, talvez até demais, por isso o título o apelido de mala. Né? Mas eu acho que é isso. E uma coisa que eu acho muito bacana nessa história toda é que a gente não está sentenciado a repetir histórias que não foram legais.
E isso é uma coisa que o homem talvez só esteja entendendo muito recentemente, agora né, Denise? Não, bom, meu pai não foi presente, não foi afetuoso. Eram outros tempos, né? Não tô passando a mão, mas estou entendendo, estou compreendendo que muitos desses pais, dos nossos pais e avós, fizeram o melhor que eles puderam. Mas a gente agora não precisa repetir. E eu acho que isso é muito bonito dessa geração de homens, de pais que estão entendendo e estão mudando esse curso. A gente está numa fase de transição nesse processo que ainda é muito forte, toda essa carga machista, essa carga que isso que aquele estava falando, que a gente não precisa nem comentar o que é, mas a gente até entende, a gente passa, entre aspas, um pano porque a gente consegue compreender um pouco daquele contexto que eles próprios também foram criados, às vezes à base da violência, da não... comunicação verbal, de sentimentos e tudo mais, né? O homem não chora, né? O homem não chora, o homem não conversa sobre sentimentos, né? Mas ainda não está pacificado, assim, é um processo, não sei se... Qual é a tua visão sobre isso? Não, longe de estar pacificado, tanto que a gente ainda tem milhões de crianças sem pai, né? Isso. Na certidão e na vida real, né? E outros tantos na certidão o nome, mas o pai não está presente. Então é uma coisa, eu acho que sim, está aumentando esse movimento, tanto que a gente está aqui falando sobre isso, mas talvez, sei lá, talvez os nossos netos tenham isso com muito mais clareza e seja o óbvio para eles, né? Por enquanto não é, por enquanto... blogs sobre paternidade ainda fazem sentido, né? O meu livro faz sentido, porque a gente ainda precisa mostrar para os caras. Existe. É muito bom, entendeu? Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito de um tempo para cá, que é a seguinte: se você tem um filho, seja pai. O que eu quero dizer com isso? Não precisa só, agora faz anos que eu não me dedico ao meu filho, agora não dá mais tempo. Claro que dá. Eu tô sem contato com meu filho há 15 anos, agora azar. Foi. Não, liga. Bota esse orgulho, enfia esse orgulho no saco e liga pro teu filho. Dá tempo. Se tu tem um filho, se ele existe... E eu acho que essa leitura também, né, Beto, desse amor, acho que agora a gente faz essa leitura de uma forma mais clara. Porque o amor, filho, pai, né, em algumas famílias sempre existiu. Mas era de outro jeito. Claro. Eu demonstro o meu amor te dando tudo que eu tenho como estudo. Eu demonstro o meu amor te trazendo um pacotinho de bala. Mas não é falado, né, dito filho, eu te amo. Isso. Mas ele representa de outras formas. E eu acho que, então assim, por quê? Porque eu acho que agora o homem... consegue entender que ele pode fazer essas coisas que até muito pouco tempo atrás era coisa de mulher. A beijar filho, dizer te amo, tenho orgulho de ti, pegava mal pro cara. Isso. Até porque se o guri tava indo bem no colégio, não fazia mais do que obrigação. E tudo bem, ele tá ali na escola, ele tem que ir bem, mas assim... mas o reconhecimento de um pai, isso que a Carpina já falou, achei lindo. Um reconhecimento de um pai muda a vida dessa criança. Sabe? Isso. Quando ele entende que ele é capaz, que ele é amado. E aí outra coisa, né? A gente não pode só pensar naquele filho idealizado, perfeito, que não apronta. Não, a gente tem que amar os nossos filhos. Adotar diariamente os nossos filhos, os biológicos e os não biológicos. Adotar diariamente, renovar esse amor. Porque é muito fácil adotar um filho que não incomoda, que dorme toda noite. Vamos amar todos eles. E inclusive, o amar passa pelo apoio, passa pelo limite, né? Então passa pelo não. E muito, eu defendo muito um tripé que eu gosto muito, que é presença, afeto e limite. E eu acredito muito nisso. A presença, não preciso nem dizer, né? Mas a presença é mais do que isso que a gente imagina. A presença é, por exemplo, tu sentar no chão com teu filho para brincar. E não ficar sentado na mesa olhando o celular e dizendo, que bonitinho, filho. Não. Tu tem um tempo, eu sei que a vida é corrida. É o pai de selfie, né? Exato. Eu tenho um ódio. No dia dos pais, uma foto linda. Eu falo, sentar pra brincar, não. Ontem, Kelly, eu tava no voo voltando aqui pra Porto Alegre, porque eu tinha esse compromisso aqui, tinha que voltar. E aí assim, eu não quero julgar, porque, claro, eu não sei a história daquela família, então eu vou usar só como um exemplo, tá? Não me cancelem. Mas, o que aconteceu? Tava o pai sentado lá do meu lado, no celular o tempo inteiro, e a filhinha o tempo inteiro. Pai. Eu não sei se ele estava muito ocupado, se ele realmente não podia ter atenção, mas o que a gente entende, né? Que o filho não precisa de presente caro, não precisa de viagem para Disney todos os anos, não precisa disso. O filho precisa de um pai que olhe no olho, que brinque, que escute o filho. Que escute e converse, porque não adianta fazer de conta que está escutando. Eu quero escutar e quero conversar. E ele vai me dizer o que ele fez na escolinha, porque teve aula de judô, né, Kelly? E aí tu vai perguntar, e aí, que golpe tu aprendeu, sei lá o que, né? E essa conversa o teu filho quer. Demonstrar curiosidade pelo universo da criança, né? O Gabi tá na fase do violão, né? Eu nem contei pros guris. O Gabi tá na fase do violão. Então, todos os dias eu pego um violão do 1,99, que nem tem uma 1,99, deve ser lá quanto é que custa. E eu toco
toco, aqui aspas, todas as músicas. E aí eu começo, a baleia, aí a amiga, não, mamãe, essa não. Aí eu vou pro Hakuna Matata. E aí o professor dele da escola ensinou W Brasil, ele ama, e ele começa, eu vou chamar o síndico Tim Maia, meu amigo. Eu falei, que isso, querido? Tim Maia e Chico Buarque. E aí eu vou assim, ó, no repertório. Aí o que aconteceu, Beto? Conversando com isso que tu tá dizendo. Eu pedi pra um amigo meu pra ele me emprestar o violão dele, pra eu tentar. Toca um pouquinho. Eu digo, vou tentar, porque aí eu vou estar dando pra criança o amor que ela tá me pedindo, do universo né? dela, né? Do interesse dela, né? A criança tem os seus interesses, né? Tem, claro, e a gente... Isso também não tinha antigamente, né? Não se aprendia com os filhos, com as crianças. Agora a gente aprende. Isso. E quando a gente aprende, a gente se conecta. E essa conexão é pra vida. Eu recebo muito... Agora que eu tenho um filho que é quase um velho, de quase 20 anos, né? Velho. E aí eu recebo muita pergunta, e a adolescência, né? Todos os pais apavorados com a adolescência. Eu disse, a adolescência começa lá no berço. Porque quando tu brincou, te interessou, conversou, avalizou aquilo que ele estava dizendo, respeitou o que ele estava sentindo, bom, lá com 16, 17 anos, aquela figura incrível que vai estar lá na tua casa, vai te ouvir, vai brigar, vai discutir, Mas vai. o diálogo tá aberto. Mas, exatamente, é pra vida toda, entendeu? Eu posso fazer um comentário sobre isso? Deve. Eu acho que a gente idealiza muito, né? E todo mundo quer ser o melhor pai do mundo, né? E eu não sei se eu fui um bom pai, enfim, na ausência que a gente comentou antes, né? Mas eu sempre quis ser um bom pai. E hoje me pergunto assim, ó, será que eu fui o pai que elas precisavam que eu fosse? Será que eu sou o pai que elas precisam que eu seja? Entende? Porque a gente tem aquele negócio que fala da firmeza, tem todo, seguro, né? E realmente, às vezes, o filho precisa do porto seguro, precisa do esteio, né? Vai encontrar no pai ou na mãe, né? E aí tu fica pensando, será que eu sou o pai que elas precisam que eu seja? Mas olha que louco, né? Primeiro que às vezes o não é o grande porto seguro, né, gente? Sem Exato. dúvida. Mas outra coisa... O limite, né? Essa tua pergunta, esse teu questionamento que tu te faz, pra mim, é o que comprova que tu é um baita pai. Por quê? Porque há muito tempo atrás ninguém fazia essa pergunta. Sim. O cara seguia errando a vida inteira. E nada é suficiente quando tu tem esse amor. Parece que nada é suficiente. Exato. Eu pelo menos sou assim com meu filho. Eu com 43 anos, eu me preparei muito para ser pai. Né? Tanto digo que se eu pudesse, eu dava um jeitinho de fazer sozinho, porque eu estudei tanto que eu queria um filho. Né? E aí, foi até meio engraçado, porque no parto eu só não fiz o parto, né? O resto foi de tudo, né? Uma coisa assim... E vivi intensamente, né? O meu filho vive intensamente ele. É uma coisa... E parece que nada, assim, sabe? Parece que tu aquela proteção que tu tem, pelo menos assim, com ele, que foi muito aguardado, muito esperado, né? Nessa questão de pai e filho. E com vocês falando sobre o beijo. Meu filho, a gente não se chama nem pai, quase assim. Eu chamo ele sempre... É amor, né? O dia inteiro, né? E tanto é que eles estão com a esposa, chama amor, e eles dizem assim, o quê, pai? E eu digo, não sabe quem era. E aí, e não tem coisa mais linda, assim, sabe? Do que tu chegar e o teu filho tá brincando, ele, pai, seca a minha cabeça. Ele tem 11 anos, mas eu vou lá e seco a cabeça dele, porque ela adora, né? Desde pequenininho, mesmo sabendo fazer. E não tem, assim, todo dia. Pai, daqui a pouco tu diz, pai, eu te amo. Eu digo, eu também te amo, meu filho, sabe? Todo dia. E eu sofri muito com a questão de que foi uma separação e ele ficou longe. Então, cara, foi pior assim, não tem nada, nenhuma dor. Foi igual quando eu cheguei na minha casa e não vi o meu filho como eu chego agora, ele grita, pai, e vem se abraçar, né? E tanto é que quando ele está morando conosco agora, durante um acerto entre os advogados, nós conversando, um deles falou, porque colocou ali, parece que é um super pai, e eu disse para ele, sou, e o meu superpoder é amor. E eu digo assim, eu acho que os pais, é natural isso, até pelo que o Rogério falou, né, de se cobrarem, e a gente nunca atinge a perfeição, né, seja até em outras questões da vida, não só a paternidade e a maternidade, né, mas tem que fazer, e se colocar numa posição de tentar, né, e talvez nunca seja perfeito, e talvez tu nunca tenha essa resposta, mas né. Mas essa pergunta, é o que o Beto falou, se ele tá se perguntando isso, que grande pai era. O César tá dizendo, não, eu faço questão de fazer, mas se tu te perguntou se o que eu fiz foi legal, tem gente que não tá nem aí. Cara, isso, e vocês percebem o tamanho desse depoimento de vocês dois? Porque assim, os baguala aqui, entendeu? Estão falando
sobre isso. Cara, eu acho que tem um peso. Exatamente. Mas a evolução é necessária. Eu converso muito com o César sobre isso. Às vezes as pessoas criam uma imagem da gente que também é preconceituosa. Claro. É que fazem o estereótipo do gaúcho. E tem pessoas que, além de fazer o estereótipo, ainda distorcem a imagem do verdadeiro gaúcho. Perfeito. Da pessoa que é educada, a pessoa que não é aquele desleixo, sabe? Não, muito pelo contrário. O estereótipo do gaúcho. O gaúcho não é nada disso aí do que às vezes as pessoas pregam. Isso é uma coisa que a gente enfrenta, olha, constantemente. Mesmo que tu esteja no meio de campo, o homem que respeita a mulher dele, que tem aquele amor pela mulher Esse dele. é o verdadeiro. Sabe? Esse é o verdadeiro. A pessoa que tá ali, que cuida dos seus filhos e que beija no rosto. Os antigos. Isso. Até hoje tu vê os antigos que o beijo no rosto entre irmãos. Esse é o gaúcho, sabe? O respeito, o amor, o carinho. Por isso que tem um peso tão... importante. A gente está superando, eventualmente, num cenário mais positivo e otimista, né, Beto? Algumas questões de comunicação, de demonstração de sentimentos. Qual parece ser hoje também um outro problema, assim, os desafios da paternidade pelos relatos que tu tens nas tuas palestras, do feedback que tu recebe do público? Então, bom que o programa vai até as 2. Vai até as 2 da tarde. Temos tempo. Gente, eu acho assim, claro que as telas, né? Telas são o grande problema, mas tem um desafio que as pessoas falam muito, que é a história do limite, né? Boa. Como colocar limite. E um fenômeno, assim, grande, que hoje os pais estão muito inseguros em relação... Olha, é meio maluco que eu vou dizer, mas estão inseguros em relação ao amor dos filhos. Então, eles querem muito conquistar esse amor. Os pais e mães esquecem que, naturalmente, esse amor está garantido. Inclusive, claro que eu vou falar um absurdo, com pais terríveis e mães terríveis, esses filhos ainda amam esses pais, ainda querem a aprovação e o acolhimento desses pais. Então, nós, pais legais que amamos verdadeiramente os nossos filhos, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente não precisa querer conquistar. Por que eu digo isso? Porque então, para conquistar, eu boto menos limite, eu imponho menos restrições, eu dou muito mais coisas, muito mais permissivos, e isso acaba sendo um grande mal que a gente está fazendo. A gente acha que está fazendo um gesto de amor e, na real, a gente está prejudicando essa criança. Por quê? Porque quem é o adulto da relação, né, gente? Nós, né? Então, a gente precisa ser esse radar para essa criança, que precisa entender até onde pode ir, o que é certo, o que é errado dentro dos valores daquela família, o que faz sentido para aquela família, o que é carinho e amor. Então, tudo isso no dia a dia a gente demonstra, sem precisar esse desespero de, não, eu vou agradar, então deixa ele fazer. Ou, isso a gente ouve muito, né? Eu ouvi muito não, agora eu vou deixar. Não, gente, não é bem assim. A gente precisa... E tem, Beto, concordando com o que tu está dizendo, também uma confusão, eu acho, uma desorientação, tô falando por mim, do que é a educação... da parentalidade, como é que a gente chama isso? A educação positiva, né? De você permitir que a sua criança explore, permitir que ela tenha autonomia, que ela seja a condutora, né? Porque a criança, não é o que ela vai ser quando ela crescer, ela é. Então a gente, nessa ânsia de permitir, às vezes esquece que o limite é tão importante quanto, né? A educação positiva, ela não significa uma educação permissiva. Claro, porque se a gente for ver a educação positiva e não se dedicar muito ao estudar, a gente vai muito no permissivo. Né? Se tu lê o primeiro capítulo, deixa, conversa tudo, dá sempre opção, tu quer banho agora, às 9, às 10h30, às 11. Não, olha só. Quer escovar os dentes, quer andar, né? Exatamente. O pai tem que sair daqui meia hora, então é agora ou nunca. Então a gente precisa levar isso com mais, né, enfim, inteligência, no sentido que o que eu acho muito bacana da educação positiva é o diálogo. Então a gente vai conversar com o nosso filho, com a nossa criança, porém quem está conduzindo o dia a dia daquela família ainda são as necessidades da família e do adulto, né? E não, ia perguntar agora também sobre essa questão da criação das crianças hoje num mundo com mais insegurança, com coisas que parecem estar piores, assim, o mundo parece estar pior, né? E nós falávamos há pouco sobre essa questão de as crianças estarem cada vez mais na bolha, cada vez sendo mais protegidas, até nessa ânsia de prover todo o amor possível. Tu queres tentar poupar o teu filho ao máximo das agruras do mundo, né? Verdade. Cara, tu perguntou pra pessoa certa, porque eu tento fazer isso o tempo inteiro. Qualquer pai e mãe, né? Olha só, eu vou contar uma coisa. Jean-Lucas, se tu estiver escutando, por favor... Desculpa. O Jean-Luc começou a faculdade, o meu mais velho, que tem 19 anos, começou a faculdade agora em março, né? E aí eu tava meio assim, porque ele nunca foi um guri bolha, né? A gente nunca foi um guri que andou tanto de ônibus, por quê? Porque ele dividia o carro de aplicativo com os amigos, saía muito mais barato, então tá tudo certo.
Pra faculdade ele vai de ônibus. E aí, o que eu quis? Assim, não, Gianluca, olha só, tu vai com o pai, nós vamos pegar o ônibus, nós vamos fazer o caminho, vou te mostrar direitinho como é que é, depois lá na parada lá da faculdade tu vai descer, eu vou descer junto contigo. E ele não tava querendo muito fazer isso e eu achando que ele tava me enrolando. Disse, não, ô Gianluca, vamos lá, vamos fazer isso. Quando aí chegou um dia, coitado, ele teve que enfrentar o pai e dizer assim, olha só... Eu quero ir sozinho. Que Deixa mala. Eu experimentar. Que mala. Por isso o nome, gente. Pra quem tava em dúvida, porque o nome... Agora entender. E aí, quando ele me olhou sério, assim, e falou, pai, eu vou, vai dar tudo certo. É óbvio que caiu a ficha, que eu tava sendo ridículo, né? Por que isso? Pô, um cara de 19 anos, um homem, entendeu? E eu tava lá tentando manter ele na bolha, que é minha, e que, óbvio, que tem que deixar voar e tudo aquilo que a gente sabe. Mas aí a gente entende, o mundo tá diferente. Então, por exemplo, meu caçula, a gente mora na mesma rua da escola que ele estuda. Mas a gente acha que não tá tão tranquilo. Então, eu com 12 anos, eu já ia a pé há muito tempo pra escola. Né? Eu morava ali na Dona Laura, estudava no Parcão, eu fui a pé desde sempre. Hoje em dia eu não deixo ele. Então, o que eu acho, assim, a gente, de novo, bom senso, né, gente? Sim, talvez a coisa esteja pior. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tirar totalmente a vida real dessas crianças, a gente está fazendo mal para eles. Uma hora né? eles vão ter que dar de cara com a realidade, né? E aí, talvez seja pior, né? Então, assim, apresentar aos poucos, apresentar com diálogo, de novo, reforçar o diálogo. E pensar que, claro, a gente está falando aqui de um universo super privilegiado, né? Tem gente que não tem essa possibilidade, que a criança está fora da bolha há muito tempo e lida com os riscos todos os dias. Perfeito. E, claro, né? Quem dera não fosse assim, nem pro meu filho, nem pro filho dos outros. Mas eu acho assim, então, respondendo mais objetivamente para a tua pergunta, a gente tem que ter mais cuidados do que a gente teve quando a gente era criança. Isso. Tem que. Tem. Por outro lado... né? Porque às vezes o pessoal se baliza muito pela sua espécie, porque no meu tempo, não sei o quê. Cara, hoje é outro tempo. Mudou, a verdade é que bom que ainda é teu tempo também. Eu digo hoje também é o meu tempo, entendeu? Eu tenho meu tempo de criança. Então, assim, por outro lado, a gente tem que ter esse cuidado, mas assim, a gente não pode esquecer que criança e adolescente ficam felizes com as mesmas coisas que a gente ficava quando a gente era criança. Inclusive essa autonomia, né? Exato, eu lembro a primeira vez que eu ganhei a chave de casa, que eu podia ir pra rua com a chave de casa. Isso é que legal. Pô, eu ganhei a chave de casa, agora, pô... Posso entrar e sair no meu tempo. Posso entrar na hora que eu sair. Não preciso no meu pedir pra entrar e sair do meu condomínio. Mas é uma baita conquista. Uma conquista, né? E uma confiança dos teus pais. Que isso também é legal. A gente poder mostrar que a gente confia neles, porque aí eles entendem que eles são capazes. Se a gente seguir desconfiando sempre, não permitindo e proibindo só indo junto. Pô, o cara vai crescer achando que ele não pode nada, consigo. Entendeu? Eu vou pegar esse teu relato do ônibus pra trazer pro meu filho também, né? Meu filho tem 20 anos. E ele tirou a carteira de motorista e tá começando a dirigir o carrinho dele. Que legal, hein? Só que ele não sabe caminhos, então eu acho que eu tenho que estar sempre junto pra dizer, dobra aqui, entra ali. O Waze não existe, né? Não, a mãe que tem que estar junto. Bota um risca, filho. Isso. Cara, meu pai, ele freava um freio imaginário. Assim, ó, eu tava dirigindo e ele tava, obviamente, no carona. E ele fazia assim, ele freava. E eu falei, pai, me dê. Eu falei, uma hora eu disse, sai, deixa eu dirigir sozinha, porque eu quero essa... Mas hoje eu sou mãe e eu entendo absolutamente o que ele tava fazendo. Tempo, né? Como se tem coisas a serem desenvolvidas, estudar, refletir, pensar, pesquisar nesse processo, nesse universo da maternidade e da paternidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que as coisas se repetem. Total. Somos seres humanos, né? É o que hora, né? Não somos os mesmos. Exatamente. Isso aí. E a psicologia é a mesma, o desenvolvimento, claro, com algumas diferenças, mas é a mesma coisa. A gente precisa desse amparo, de atenção, de carinho. Então, assim, é difícil? É desafiador, mas a receita já tá lá, entendeu? Eu sei que é uma pergunta super clichê, não sei como é que o Paulo faz sinal do tempo pra mim. Também que é super clichê, que é baseada na série Adolescência, porque falando do antigamente, do hoje, eu ouvi essa semana, né, do Daniel Becker, num evento espetacular organizado pela Cris Silva, falando pra ti, ali na Henriques, e ele disse uma coisa, antigamente a gente pensava, tá em casa, tá com o Paulo ali, né, entrou com a chave, tá em casa, tá no quarto, tá seguro. E agora, em função de acesso a grupos e... eu não sou contra a rede, contra a tela, pelo contrário, eu uso para o meu trabalho, mas essas crianças e adolescentes que não têm ainda a formação completa do cérebro, acaba ficando um perigo, e porque tem gente muito mal intencionada, né, Beto? Como é que a gente faz nesse contexto? Eu já tô botando lá pra frente, porque o Gabriel ainda não tem isso, né, Demas? Já tá se preparando, já. Eu acho que o fundamental, Kelly, é a gente entender que uma criança de 12 anos ainda é uma criança de 12 anos. E acho que isso baliza o meu entendimento
sobre como criar o meu filho. Então, por exemplo, eu não concordo que uma criança de 12 anos tenha computador no quarto e use o computador com o quarto fechado. Isso é inadmissível. O meu mais velho lá em casa teve computador na sala até 17 e pouco, por aí. O computador era na sala, era público. Não que eu fique o tempo inteiro invadindo sobre o ombro dele. Exatamente. Aqui, né? Mas é uma coisa que todo mundo sabe que aquilo que está acontecendo ali é público. E, claro, muita conversa, né? Muita conversa. Principalmente. Porque como é que tu explica pro teu filho que o cara que parece bem legal ali, ele na verdade não é um bandido? É complexo, a gente tem dificuldade de entender. Imagina uma criança de 10, 8, 9. Só que assim, cada vez mais se banalizou. O Dr. Daniel fala isso sempre, cada vez mais se banalizou. Então, com 5, 6 anos de idade, a criança já tem seu celular e a sua rede social. E outra, né, gente? Tem a rede social porque o pai e a mãe mentiram. Botaram que tinha mais idade do que tem. A legislação mudou agora, as regras mudaram. Agora, algumas redes sociais é a partir dos 16 anos. Isso aí. Parece exagero. No mundo que a gente tem vivido atualmente, talvez pareça, porque é tudo tão permitido, né? E todo mundo... Mas que acho que a gente precisa muito parar para pensar nas implicações disso para o futuro, né? E eu entendo... É muito mais simples tu entregar um celular, um tablet pro teu filho, né? Mas eu também entendo que às vezes, a gente precisa daqueles 20 minutos. Tá? E aí eu sou super a favor. Tu precisa daqueles 15, 20 minutos de paz, meia hora, seja para dormir porque tu não dormiu à noite, qualquer coisa, entrega. Mas isso não é entregar para sempre, né? Não é uma coisa assim, meu filho é teu, parabéns, tu conquistou a tua rede social, não. Com 12 anos, com 10 anos, com 15 anos, não. E sempre conversado, né? Eu acho que as famílias precisam, lá em casa, parece que não tem nada a ver, mas para mim tem tudo a ver, as refeições são sempre à mesa e todo mundo junto. Porque é onde a gente conversa sobre tudo, sobre o que aconteceu no dia e sobre o vídeo do Felca, que a gente, né? Vocês já viram sobre isso? Onde a gente conversa sobre tudo o que acontece na vida, entendeu? Da cidade, da família. E aí a gente consegue ter uma liberdade maior para, interromper o meu caçula e dizer, o que tu tá assistindo? Mas aí, de novo, isso eu acho importante a gente dizer. Eu pergunto, mas sem julgar, sem criticar. Porque o que muita gente faz? Que porcaria é essa aí que tu tá assistindo aí? Fechou uma porta ali. Nunca mais a criança vai expor o sentimento do que ela gosta de consumir. E aí, dica... te interessar pelo que a criança está assistindo e gostar do que ele está assistindo. Quando tu gostar junto, assistir junto. Então, eu sei os youtubers que ele assiste, os perfis que ele não tem rede social, mas enfim, os perfis que ele vê pelo YouTube. E participo, sei de quem ele está falando, e eles também acham isso muito legal, né?